Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Sandrick. Vou apresentar para vocês a nossa oficina Desvendando a Clivagem Bilateral. O grupo é composto por mim, Sandrick, pela Ildinara e pela Stephanie. O objetivo da nossa oficina é apresentar definições, padrões e estudos acerca da clivagem holoblástica bilateral, estabelecendo assim uma construção coletiva de conhecimentos que poderá ser levada pelos professores para dentro da sala de aula. A justificativa. A proposta da seguinte oficina, ela justifica-se pelo interesse e curiosidade particular nas pesquisas e compartilhamentos sobre a clivagem holoblástica bilateral. O tema ele ainda é um centro de muitas dúvidas, desconhecimentos por parte de educadores. Nesse contexto, a formação continuada ela ganha uma ressignificação e pode servir como instrumento para quê? Para estimular o desenvolvimento de novas práticas e metodologias que gerará mais conhecimento e que poderá adentrar no contexto da sala de aula. Considerando os desafios educacionais impostos na sociedade atual, a introdução do conteúdo ela pode se tornar um grande desafio. A partir da abordagem empregada, ela busca-se assegurar um ensino melhor e de qualidade para os educandos, né? Os participantes dessa oficina, eles vão se aperfeiçoar sobre os saberes da clivagem holoblástica bilateral e a prática de novos métodos de ensino. Agora eu vou falar um pouquinho do conceito de clivagem. O que é a clivagem, seu conceito, seu desenvolvimento, que é para a gente poder entender melhor sobre a simetria bilateral. Clivagem. O conceito, também chamado de segmentação, é o período em que vai desde a primeira divisão do zigoto até a formação de um aglomerado de células com uma cavidade interna, a blástula. Aproximadamente 1 hora após a formação da célula-ovo, já estará concluindo a sua primeira mitose, o que encerra a fase de zigoto. Como foi dito, ele ocorre divisões mitóticas com esse embrião. No início do desenvolvimento, eles são chamados de clivagem. Essa clivagem é uma das etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário ele ocorre a partir da gastrulação, que é essa fase, as células embrionárias elas vão continuar a se multiplicar e se organizar, formando a gástrula, que é uma estrutura caracterizada pela presença de um esboço do tubo digestório e pela diferenciação dos 3 folhetos germinativos, que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E também pela organogênese, que é a fase em que, a partir dos folhetos germinativos, diferenciam-se os diversos tecidos e órgãos que existirão no organismo adulto. As etapas da fase da embriologia. Logo após a formação do embrião, ocorre a segmentação, que é a divisão do embrião em células menores. Só que a embriologia ela não termina nesse momento. O embrião ele passa por várias etapas, que são a blástula, a gástrula e a neurula. A blástula ela é um líquido que preenche o embrião, separando suas células. A gástrula é uma fase onde o sistema digestório do embrião ele começa a ser formado. A neurula é onde o sistema nervoso ele é formado, o sistema nervoso do embrião. Mas não só o sistema nervoso, como também os demais órgãos. Além desse processo, tem também o ectoderme, que forma a pele, as unhas, os dentes e a língua. O tubo neural, que origina o sistema nervoso. A notocorda, que origina a coluna vertebral do embrião. A mesoderme, que origina os ossos, músculos e sistema circulatório, sistema urinário e também o reprodutor. O celoma, que formam os órgãos internos.
a endoderme, que origina os sistemas digestório e respiratório, e o arquêntero, que ele origina o intestino. Boa tarde, eu me chamo Stephanie e vou dar continuidade aqui falando sobre os tipos de clivagem. Bom, a clivagem holoblástica, ela é a etapa em que o suco ele vai atravessar todo o ovo e dividindo completamente. E são 4 essas etapas. Aqui eu tenho um exemplo das 4. Aqui é primeiramente o exemplo da clivagem radial. Aqui também tem um exemplo de como ocorre a clivagem espiral. E aqui a bilateral, que é o nosso tema, que vai ser explicado mais detalhadamente nos próximos slides. E aqui também temos um exemplo da clivagem rotacional. Já a clivagem meroblástica, ela vai se restringir a uma parte do ovo, limitando-se a um pequeno disco, que são discoidal, ou apenas a parte peroérica do ovo, que é a clivagem superficial. Tem aqui a parte, um exemplo também que fala aqui da clivagem meroblástica discoidal, e também tem outro exemplo aqui da superficial. E o que é a clivagem holoblástica bilateral? Ela é caracterizada pela divisão simétrica do embrião em 2 metades. Essa é exibida por grande maioria dos animais, como os tunicados, os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Bom, e aqui na clivagem bilateral eu vou dar um exemplo do desenvolvimento embrionário dos tunicados. Aqui na imagem A é a simetria bilateral encontrada primariamente nos acídeos, né, são os tunicados. E aqui nessa imagem A mostra um ovo não clivado, mostrando os destinos de várias regiões citoplasmáticas. E aqui na B mostra o embrião de 8 células, mostrando os blastômeros e os destinos das várias regiões citoplasmáticas. Como pode ser visualizado, 2 metades de 4 células, e daqui em diante, cada divisão do lado direito do embrião, ele tem uma divisão espelhada do lado esquerdo. Aqui na imagem C e D, são vistas de embriões mais tardios, né, do polo vegetal. Essas regiões do citoplasma destinadas a formar determinados órgãos estão marcados na imagem A e são codificadas por cor em todo o diagrama. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ildinara e vou dar continuidade da nossa oficina. Eu vou falar sobre uma das novidades evolutivas que encontramos da clivagem holoblástica bilateral. Animais bilateralmente simétricos possuem regiões anteriores e posteriores, né? Lado esquerdo e direito, região ventral e dorsal. Por essa associação, né, a movimentação ativa é direcionada. A simetria bilateral é a característica de animais que nadam, que rastejam, que andam, que cavam, né? Portanto, podemos dizer que uma melhor movimentação ela está associada a esse tipo de clivagem. Além disso, animais dotados com essa simetria, eles se movem, né, com uma das extremidades voltada para frente. Durante a evolução dos animais, houve uma tendência à concentração dos primeiros órgãos, né, dos sentidos, na região anterior do corpo, né, que é a cefalização. Portanto, gente, a cefalização ela é uma das novidades evolutivas que está associada a esse tipo de simetria, que é a bilateral. Esse vídeo que eu vou mostrar é do desenvolvimento embrionário dos anfioxos, né? Aqui vai mostrar a etapa de como esse desenvolvimento vai acontecer. Espero que vocês gostem do vídeo. Nos anfioxos, o desenvolvimento ele se inicia após a fertilização, é a geração do zigoto. Pode-se ver uma espécie de membrana se afastando, é o envoltório de fertilização.
Uma camada de glicoproteína formada após a fertilização, cuja sua função é impedir a polissemia. Em nossa espécie, esse envoltório é constituído em grande parte pela zona pelúcida. O zigoto agora se dividirá por mitose, originando duas células de mesmo tamanho e gerando o embrião. Essa etapa inicial de desenvolvimento é a segmentação ou clivagem, nome que se dá a esse tipo de divisão celular. Note que as células geradas têm o mesmo tamanho e ainda são indiferenciadas. São chamadas de blastômeros. Continuando a etapa de segmentação, o embrião passa a ser uma bola maciça, a mórula. Em seguida, essa mórula se desenvolve em um blástulo, uma esfera de células com o interior preenchido por líquido, a blastócela. A etapa seguinte do desenvolvimento é a blastulação. A blástula se desenvolve em uma grástula. Nessa etapa ocorre diferenciação celular e são formadas duas dos três tecidos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Note que a blastócela desaparece e surge uma nova cavidade, o aquíntero. O aquíntero ele se comunica com o eixo externo através do blastóporo. Em seguida, inicia a última etapa do desenvolvimento embrionário, a organogênese. A glástula ela se desenvolverá em uma neurula, que será formado o terceiro tecido embrionário, a mesoderme. Nessa etapa ocorre o início da formação dos órgãos, como o tubo nervoso dorsal, de origem ectodérmica, que origina o sistema nervoso do animal. Na revista Veja, encontramos uma matéria falando sobre a simetria bilateral que surgiu 30 milhões de anos antes do que se acreditava. Pesquisadores canadenses acharam pegadas de fósseis de 585 milhões de anos. A moeda representa o tamanho do animal, que é uma espécie de lesma, que deixou as marcas no barro há 585 milhões de anos no Uruguai. Uma pesquisa publicada na edição dessa semana na revista Science, feita pela Universidade de Alberta, no Canadá, mostra que há 585 milhões de anos já existiam animais com simetria bilateral, característica presente em organismos mais complexos. O achado mais antigo de bilateralidade era de 555 milhões de anos atrás, encontrada na Rússia. Os pesquisadores uruguaianos Ernesto Pecoit e Nathalie Albert, da Universidade de Alberta, encontraram pegadas fossilizadas de um pequeno animal semelhante a uma lesma, no Uruguai. As marcas indicam que ela tinha musculatura suficiente para se mover de forma independente. Isso indica uma adaptação para que pudesse procurar comida.
como matérias orgânicas nos sedimentos, disse Murali Gigrais, paleontológico da Universidade de Alberta. Os pesquisadores não encontraram o fóssil do animal que deixou as pegadas, portanto, não é possível saber qual a forma que ela tinha. Segundo Gigrais, esse tipo de descoberta dupla, que são as pegadas e os fósseis do corpo, é raro de acontecer. A idade dos rastros foi determinada a partir das rochas encontradas no local. Procedimentos metodológicos da oficina. A presente oficina ela abordará metodologias descritivas e exploratórias. Além do caráter exploratório e descritivo, também será abordado a troca de conhecimento. Isso quer dizer que a utilização da metodologia ativa com o emprego de desenvolver, né, práticas de estratégias pelo aluno. No caso, o aluno ele vai desenvolver essas práticas, né, que poderão incluir questionários, né, a possibilidade de levar a temática, né, da clivagem holoblástica bilateral para dentro da sua própria sala de aula. O público-alvo dessa oficina será professores da área das ciências naturais que estejam ou não à frente de uma sala de aula, né, no período ou então estejam interessados, né, pela temática da nossa oficina. Vamos falar também sobre o método de aprendizagem, verbalização e observação. Inicialmente, a turma se dividirá em 2 grupos para verbalizar e uma para observar. Após a divisão das equipes, né, no primeiro momento, o grupo de verbalização vai discutir sobre a temática, né, e pensar em estratégias em que eles podem aplicar, né, na sala de aula. A equipe de observação ela ficará responsável por avaliar as propostas realizando perguntas e atribuir uma nota para a equipe que mais se enquadrou no que se foi explicado em sala de aula. E ao final, né, da nossa oficina, todos os participantes eles irão responder um questionário simples que irá servir de base para sabermos, né, se a oficina teve algum aproveitamento. Aqui temos o nosso questionário, né, da avaliação da oficina, onde temos 8 perguntas que os participantes da oficina irão responder, né, para poder melhorar a nossa oficina. E vou dar exemplo de 3 questões do questionário. A primeira você já tinha conhecimento sobre o tema? Aí o participante vai responder sim ou não, né? Em suas aulas, você já ministrava sobre o assunto tratado na oficina? E o participante também vai responder sim ou não. E vou citar a 8ª questão. Deixe sua avaliação, novas estratégias ou reclamações. No caso, o participante terá que deixar ou um ponto positivo ou um negativo no que a gente pode melhorar na nossa oficina, tá? Aqui temos as nossas referências que usamos para a construção da nossa oficina. E aqui eu deixo o meu muito obrigada pela atenção de todos e uma boa tarde.